Jaguar E-Pace 2.0 Turbo. E aí, você compraria? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta um carro que você gostaria de ver aqui no Você Compraria e bora para mais um vídeo. Então, aqui estamos com esse belíssimo Jaguar E-Pace, tá? Esse carro, né, tem esse visual esportivo, né, luxuoso, como vocês podem ver. Ele é um SUV esportivo, muito bacana, né? Tem a descendência inglesa, né, britânica, muito bacana, né? E para completar agora, né, ele também conta com o motor 2.0 turbo, tá? Que traz, né, bastante esportividade para esse belíssimo veículo. Mas será que é só luxo, conforto e esportividade que esse carro esconde? Bom, agora no vídeo é o que eu vou mostrar para vocês. O Jaguar E-Pace chegou aqui no Brasil no ano de 2018, né? Também é o ano desse carro aqui, 2018, e ele veio para brigar com os principais concorrentes, né? Então, BMW X1 e as GLA da Mercedes, né? Então, GLA 200, GLA 250. E é um carro que já tem esse modelo de SUV, né? Muito bacana, alta esportividade, muito mais espaçoso, né, do que os seus concorrentes, mas também podemos dizer que um tanto quanto mais problemático do que seus concorrentes. Então agora a gente vai iniciar falando aqui sobre os problemas crônicos desse carro e eles estão aqui no cofre do motor, o primeiro que a gente vai falar. Como todo bom Jaguar, né, Jaguar Land Rover, ele, além de trazer as principais características, né, então o conforto ao dirigir, um acabamento interno excepcional, né, tudo com muito luxo, com muito requinte, ele também costuma trazer os problemas da Land Rover, né? E esse daqui, infelizmente, também tem muito problema com arrefecimento, pessoal. Então, acho que vocês conseguem ver ali atrás, ó, temos uma Discovery 4, tá? Que também está realizando problemas com arrefecimento, mas esse daqui é um carro que é muito sensível a isso. Vocês podem ver que ele tem essa grande grade frontal, mas na parte do cofre é tudo bem apertado, o cofre é bem reduzido, então acaba gerando uma caloria muito grande aqui, né? E prejudicando um pouco os componentes daqui e também a parte do arrefecimento, né? Então toda a parte plástica às vezes começa a trincar, rachar, aparecer pequenos problemas e esses problemas acabam gerando vazamentos, ok? Então, né? Sempre também na parte da bomba d'água, né? Aqui na verdade é o termostato, né? Que é o sensor de temperatura junto com a bomba d'água. Então sempre acaba dando problema, né? Dando alguma vazada. Ou até mesmo, né? Trincas no radiador, como foi o caso da Discovery 4. Pessoal, aqui ó, as mangueiras, acho que a gente consegue mostrar para vocês que elas já começaram a apresentar sinais de ressecamento, tá? Então elas começam a mudar de cor, depois eu vou pedir pro Enzo fazer um insert bem aqui das mangueiras, mas dá pra gente ver que já apresentam esses sinais de ressecamento, né? O que acontece também muitas vezes é a própria bomba d'água, né? Acaba travando, tá? Então ela acaba travando, às vezes aberta, às vezes fechada, ou pode não deixar o motor chegar na temperatura correta, ou até mesmo esquentar muito o motor, né? E aí quando esquenta, se você não está atento a isso, pode chegar, né, a queimar a junta. E ao queimar a junta pode também empenar o cabeçote do carro e aí a gente sabe que é mais complicado ainda, tá? A gente pegou um caso desse aqui com esse motor em outro carro, mas infelizmente, né, tivemos que desmontar o cabeçote, fazer um passe no cabeçote, né? Acabou sendo bem mais grave. Então são esses pontos que o arrefecimento a gente tem que estar bem atento. Mais um outro ponto aqui, ó, né? Aqui pelo visto já foi mexido, mas, né, as peças por conta de esquentarem e resfriarem várias vezes, elas vão perdendo a têmpera dela e acabam rachando. Então aqui a gente pode ver que já tem uma pequena rachadura no reservatório de limpador, mas por conta da temperatura, né? O plástico perde a sua qualidade, né? Na verdade não é qualidade, perde a sua eficiência e acaba trincando, né? As mangueiras aqui também. Então, muita atenção com o arrefecimento desse carro aqui, tá? Tem que estar tudo correto, principalmente por ser um problema crônico. E agora vamos falar de outro problema crônico, o vazamento de óleo. Vocês não têm ideia o que essa proteção aqui tá quente, pessoal. Por isso que a gente fala muito do arrefecimento, né? Fui tirar, o carro já tá desligado aqui há um tempo, né?
Fizemos até uma lavagem a seco nele e ainda continua extremamente quente, pessoal. É uma loucura, né? Parece até brincadeira, mas é sério, fica muito, muito, muito quente, tá? E principalmente porque a turbina fica ali atrás, ó, como vocês podem ver. A turbina fica ali atrás, mas eu vou tirar essa última proteção aqui. Olhem só quanta proteção e vocês já vão conseguir identificar alguns vazamentos de óleo. Vem aqui, Enzo, por favor, ó. Estão vendo aqui? Isso tudo é vazamento de óleo, ó. O óleo, né, ele acaba suando por aqui e a sujeira vai encrostando nele. Pode ver até os parafusos ali, né? Estão bem, né, com sujos, né? Bem melecados de óleo, até no copo do filtro aqui, ó. Então a gente consegue mostrar aqui também no copo do filtro de óleo que está com vazamento. Então já deu para mostrar para vocês, né, que é um carro que tem inúmeros vazamentos de óleo, tá? Que eles existem e que eles são crônicos. Então o carro conta com menos de 60 mil quilômetros, ano 2018, e já apresenta esses problemas, né? Então, né, todos esses vazamentos de óleo são comuns também. Queria mostrar para vocês o trocador de calor, mas ele fica de difícil acesso aqui, não é muito fácil. Seria legal se a gente conseguisse levantar o carro, mas como vocês podem ver, a oficina é extremamente lotada, tá? Então não tem nem elevador que a gente possa acabar utilizando, mas eu queria comentar sobre os vazamentos de óleo, né? Então é isso, pessoal. A gente já conseguiu mostrar bastante. Aproxima aqui, Enzo, por favor, pra gente mostrar aqui, ó. É essa parte aqui que eu quero mostrar, ó. Ó, pessoal, esse daqui, ó, que é o copo do filtro de óleo, tá? E como vocês podem ver, tem bastante óleo, ó. Minha mão sai bem engordurada de óleo, né? E por ser um cofre pequeno e como a gente percebeu que não é mexido há bastante tempo, a sujeira vai incrustando todo esse óleo, vai ficando uma meleca um pouco mais complicada, né? Aqui a gente pode ver também, ó, pessoal, também temos, né, resquício de sujeira e óleo por aqui. Aqui, para quem não entendeu, é o respiro, né? Aqui acaba voltando o óleo pro cabeçote, mas por isso que acaba ficando assim. Mas tudo muito apertado, né? De difícil acesso. Então isso acaba complicando também mexer nesse carro. Além dele ter um problema crônico de vazamento de óleo, o acesso é muito complicado. E agora vamos falar de um problema crônico que está relacionado ao nosso asfalto, às nossas ruas, né? Ao nosso dia a dia com esses belíssimos veículos premium importados, ok? Então, suspensão do E-Pace acaba sofrendo muito, tá? Principalmente as bieletas e as buchas de bandeja, que são que recebem o primeiro impacto, né, dessa péssima malha rodoviária que a gente tem, né? Então, todos os lugares que a gente anda tem buraco nas estradas, no nosso dia a dia. E isso, primeiro, esse daqui é um veículo blindado, então ele já tem o peso, né, digamos, de 2 pessoas, né? Praticamente, assim, essas blindagens mais novas, uma, no máximo 2 pessoas, tá? No dia a dia. Mas principalmente aqui na parte da frente, que já tem um motor que é muito pesado, né? Esses carros são tração dianteira. Além disso, esse é 4x4, tá? Mas ele tem o motor na parte da frente, a caixa de transmissão na parte da frente, tá? Então é muita coisa, muito pesada, mais a blindagem, né, que ela fica aqui no capô, fica também no vidro, tudo acaba judiando bastante da suspensão dianteira, tá? E as bieletas vão entrar no carro e virar o volante para mostrar melhor para vocês. Pessoal, como eu estava comentando com vocês, né, é um problema crônico, mais dos importados, né? E eu até peguei uma luz, a gente esterçou o máximo que dá aqui, tá, pessoal? Mas acho que vocês conseguem perceber, ó, que a bieleta aqui, essa peça aqui, ó, ela também já está começando, né, a demonstrar alguns itens, né? Ela já está começando a mostrar visivelmente que ela está necessitando de uma substituição. São alguns outros testes, mas a gente pode ver, ó, que ela fica, né, pegando aqui nos próprios acabamentos do carro. Então, quando esterça, acaba pegando aqui e aqui embaixo também, ó, fica um pouco solto o plástico e acaba pegando aqui um pouco na bieleta, tá? Mas aparentemente ela não está, né, com nada vazando por enquanto, mas acho que já está na hora de trocar. E também aqui a gente consegue apontar as buchas de suspensão, tá? Que é onde acaba sofrendo mais, né? Justamente por conta da má qualidade das nossas ruas, das nossas estradas, né? Então, como eu comentei com vocês, um carro pesado, voltado para andar, né, em tapete,
e aí fica andando nessas ruas, acaba virando um problema crônico a suspensão, ok? A bieleta aqui, ó, dá pra gente ver que ela tá quase abrindo o bico, mas os acabamentos dela que estão um pouco pior, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E também, né, o plástico aqui que acaba ficando um pouco solto, acaba prejudicando um pouco mais, beleza? Então falamos aqui, né, da maioria dos problemas crônicos da parte de suspensão e motor do carro, né, que são os vazamentos de óleo e arrefecimento, e a suspensão, parte de buchas e bieletas. Agora vou lavar minha mão novamente e vamos lá dentro do carro falar sobre o terceiro e último problema crônico. E já aqui dentro, né, do cockpit, então vamos falar sobre a transmissão automática. Aqui temos o joystick, né, então podemos selecionar o R, que é a ré, sempre apertando aqui atrás. Caso queira jogar para o N, não precisa apertar aqui atrás, e caso queira jogar para o D, é necessário, tá? E ela também tem a função Sport aqui, né, que você joga e consegue fazer as trocas aqui pelo lado. Mas caso você for sair com o seu E-Pace, tá? Você colocou no D e foi andar com o carro, tirou o pé do freio e na hora de andar você sentiu um pequeno tranco, né, uma demora, isso pode ser o problema crônico, ok? Porque para quem não sabe, esse carro aqui tem esse problema crônico, mas sempre lembrando, né, que é um problema crônico desenvolvido. O carro zero não tinha esse problema, mas como a maioria dos proprietários, né, não acaba fazendo a manutenção correta, sempre negligenciando a manutenção preventiva do carro, esse carro costuma chegar muito, né, aos 60 mil quilômetros sem a troca do fluido de transmissão, ok? E também a recalibragem. Então, se você não fez isso e está sentindo esse tranco, esse problema crônico, muito provavelmente você vai ter que fazer, né, uma revisão corretiva em seu veículo na parte de câmbio, tá? Mas é muito simples, né? A melhor dica para você é você trazer aqui na WKS para a gente realizar um diagnóstico e entender, né, se foi ou não substituído o fluido de transmissão, se precisa ou não da recalibração, em qual estágio você está disso, ok? Mas sim, se tornou um problema crônico por conta da maioria dos donos negligenciarem esse tipo de manutenção. Então, muitas vezes, né, você tem isso no manual, mas as pessoas acabam não seguindo. Você aí que está vendo esse vídeo, provavelmente você tem um carro na sua casa, né? Não sei se é seu, né, seu próprio, ou se é de alguém da sua família, mas se você já dirigiu um carro que é seu, que você tem o manual, eu te pergunto, você já leu ele? Bom, provavelmente você vai me dizer que não, né? E é extremamente importante você ler o manual do carro, porque ali estão todas as indicações da montadora para o melhor funcionamento do seu veículo. E se eu pegar o manual aqui e abrir na página de transmissão, vocês vão ver que está falando que tem que substituir ou por tempo ou por quilometragem, tá? E no caso a quilometragem deste veículo aqui são 60 mil quilômetros. Ele já passou dessa quilometragem, esse daqui está com 64 mil quilômetros e eu duvido que esse já realizou a substituição do fluido de transmissão. O carro acabou de chegar, vamos questionar isso para o cliente. Se não foi feito, vamos mandar isso em orçamento, tá? Mas, né, fica aí a importante dica: substituição dos fluidos de transmissão para resolver qualquer problema crônico. E agora, vamos falar do último problema crônico, tá? Falamos que eram basicamente 3, né? A parte de motor, como a gente falou, né? E o motor tem 2 ramificações, que é a parte de vazamento de óleo e arrefecimento. Suspensão, que também, né, tem 2 ramificações, a parte de buchas e bieletas. E aqui na parte interna, que seria o terceiro, né? Vamos colocar como quarto, mas falamos da transmissão e agora vamos falar aqui, ó, do multimídia, pessoal. É o multimídia que ele tem um visual novo, como vocês podem ver, ele parece, né, 100% atualizado, porém ele às vezes trava, pessoal. Então ele tem uma pequena demora para mudar, né? Mas às vezes após o funcionamento de horas e horas ele acaba travando involuntariamente, tá? Então, né, isso acontece como outros problemas eletrônicos aqui acontecem, tá? Então temos aqui também a luz da injeção acesa. Ah, mas é problema na sonda? Não, necessitamos, né, de um diagnóstico 100% voltado para isso, com o scanner original para a linha Jaguar Land Rover, tá? Identificar se é mesmo um problema em alguma bobina, de repente,
ou problema em alguma sonda lambda, né? Então todos esses pontos relacionados à elétrica é sempre muito bom a gente realizar aquele double check, né? Que é nada mais nada menos do que checar de duas formas se o problema é exatamente esse que está acusando aqui no painel, ou se de repente é apenas uma falha intermitente eletrônica ou algo passageiro, ok? Então é isso. E agora vamos falar dos problemas um pouco mais comuns, mas que também devemos ter muita atenção. E agora comentando um dos problemas comuns aqui da E-Pace, tá? Problemas mais comuns, né? A gente veio falando bastante dos crônicos, mas a bateria, ó, já soltei aqui todos os parafusos, mas tirando a proteção aqui, essa no caso fica localizada aqui na frente. A bateria, primeira coisa, ela tem que ser 100% no padrão da montadora, tá, pessoal? Então você, proprietário de E-Pace, mas não serve. Não serve. Apenas a original no padrão montadora, tá? Essas daqui já são baterias AGM. Para quem conhece, sabe, né? É uma bateria que trabalha com o start-stop, tá? Então ela, né, faz o carro funcionar naquela função do start-stop. Porém, qualquer queda de tensão nessa bateria só temos uma saída, a substituição dela, tá? Então no caso, né, se você parou o carro na rua, tentou fazer aqui, né, a transferência de carga e não deu certo, é porque o módulo já travou, então a gente vai ter que substituir a bateria e também fazer o reaprendizado no módulo, tá? Então, por favor, muita atenção, né, com a baixa tensão da bateria. Ela indica aí de várias maneiras, principalmente a dificuldade de fazer ligar o carro. E se você estiver sentindo isso, já vá realizar a substituição dela aqui na WKS, ok? Porque ela com a tensão baixa acaba causando outros problemas, né? Até às vezes luzes acesas no painel. Capô fechado. Agora vamos falar dos últimos dois itens, pessoal. O primeiro deles é o consumo do carro, tá? Que é um consumo um pouco fora do comum para esses veículos 2.0. Mas lembrando, esse daqui, né, é um esportivo, então ele tem uma pegada esportiva, é um carro um pouco mais alto, um pouco mais pesado e também conta com a blindagem, tá? Então o consumo fica um pouco fora. E para finalizar, a principal dica já aliada com o último ponto de manutenção desse veículo, que é o valor das peças, pessoal. Então você, proprietário de Jaguar ou de algum outro Land Rover, mas vamos focar na Jaguar, que tem, né, que realizar a manutenção no seu veículo, por favor, vem aqui para a WKS, tá? É mais acessível do que o valor da concessionária, pois a manutenção desses carros e o valor de peça é extremamente caro, tá? Principalmente por se tratar, né, de um veículo 2018. Então que as peças, né, parece que é um carro que tem um preço acessível, ele tem um valor de mercado bem legal, porém as peças não desvalorizaram desde 2018. Então é um carro aí com um valor de peças extremamente exacerbado, tá? Porque a gente está acostumado aqui, tá, pessoal? É isso que a gente está comentando. Não estamos comparando o valor de uma peça de Ferrari com uma peça de Jaguar. Sim, comparando aos importados premiums que a gente vê no dia a dia. Esse tem um valor um pouco elevado em relação aos demais, tá? E já alinhando a isso, a dica que nós deixamos é, se você for comprar um carro desse ou se você tem um carro desse, leve em uma oficina especializada, traga aqui seu carro para a WKS, que nós conseguimos realizar um GPS conferindo mais de 100 itens, identificando se ele precisa da substituição de alguma peça, né? E obviamente sempre vamos procurar o orçamento mais adequado, sempre focando em qualidade, segurança e eficiência, ok? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e comenta qual é o próximo carro que você gostaria de ver aqui no Você Compraria da WKS Automotive. Eu sou Vitório Neto, esse daqui é o canal da WKS Automotive e esse daqui é o E-Pace 2.0 Turbo. E aí, você compraria?